Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos ao canal Graça em Espírito. Passando aqui hoje para mais uma mensagem aqui no canal. Quero agradecer a todos os inscritos e as inscritas aqui no canal. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Meus queridos, a mensagem de hoje, vamos falar sobre a salvação dos gentios e sobre Jesus de Nazaré, aquele filho de Maria, Jesus de carne e osso, né? O que ele diz com relação aos gentios? Porque ele diz que ele veio apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A salvação dos gentios, como se deu? Isso era um mistério. Então vamos para o estudo, para nós ter um conhecimento. Em Mateus 15, versículo 22, está escrito assim: Eis que uma mulher cananeia, provinda daquelas cercâneas, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. Versículo 23. Contudo, ele não lhe respondeu palavra. Chegando-se, pois, a ele, seus discípulos rogavam-lhe, dizendo: Despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Então, ela fez um apelo a Jesus. Jesus não disse nada, seguiu andando. Ela veio clamando, gritando atrás. Os discípulos, incomodados, chegam ante Jesus e pede para despedir aquela mulher. No versículo 24, respondeu-lhe ele: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que Jesus disse isso? Que ele foi enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque aquela mulher, no início ali, a gente já viu que ela não era descendente dos hebreus, dos judeus. Ela era cananeia, ela era uma gentia. Por isso que Jesus disse que veio apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel. No versículo 25, então veio ela e, adorando, o disse: Senhor, socorre-me. Veja que a situação dela era desesperadora. No versículo 26, ele, porém, respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Veja que Jesus chama ela de cachorro. Ele diz: não é bom pegar o pão e lançá-los aos cachorrinhos. Então ela vai fazer o apelo e Jesus vê fé no coração dela e concede a bênção, né? Ele está dizendo: olha, eu não posso pegar a cura, a salvação que veio para os hebreus e dar para outras nações. Porque Jesus sabia que existiam outras nações, mas Jesus também sabia que aquilo que ele trouxe para os judeus, os hebreus, não era tempo para ele pegar e dar às outras nações, que era a salvação, que era a cura, que era o milagre. Em Mateus 10, no versículo 5, Jesus ele chama os 12 discípulos, dá instruções e envia, né? Aqui no versículo 5 está: a estes 12 enviou Jesus e ordenou-lhes, dizendo: Não ireis aos gentios, nem entrareis em cidades samaritanos. Veja, não irão aos gentios e nem entrareis em cidades samaritanos, porque Jesus sabia que não era tempo de ir ante essas pessoas, os gentios. Versículo 6, mais ide, veja, no versículo 6, mais ide, antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque isso que foi que ele veio fazer. Ele veio, Jesus de carne e osso, veio para os filhos de Israel. Mas Jesus sabia que existiam as outras nações e que era um mistério a salvação dos gentios.
porque estava com Deus, estava guardado em Deus. Em João 10, versículo 15, está escrito assim: assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Veja que Jesus disse que ele conhece o Pai conhece ele dá a vida dele pelas ovelhas. Versículo 16: tem ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. A estas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então, essas outras ovelhas, que eles têm ainda outras ovelhas que não são desse aprisco, ele está falando em outras palavras. Existem outras nações que não faz parte das nações de Israel. E estas me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um só pastor. Então, quando isso acontece? Isso acontece na morte de Jesus. Quando Jesus morre, se você ver lá em Mateus 27, ali do versículo 50 e 51, o véu que separava, ou seja, a cortina que separava, porque os hebreus, os judeus lá no templo, ficavam dentro, os gentios ficavam da cortina para fora. Então, aquele véu é rasgado de alto a baixo, de alto a baixo. Ali desfez a inimizade, a parede da separação. E a partir dali que veio a salvação aos gentios. Veja em Éfesos, capítulo 2, vamos começar aqui no versículo 11, aqui já é o apóstolo Paulo, ele fala assim: portanto, lembrai-vos que outrora vós gentios na carne chamaram circuncisão feita pela mão de homens, dos homens. Versículo 12: estáveis naquele tempo sem Cristo, separado da comunidade de Israel, e estranho aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Falando dos gentios. 3. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já perto, pelo sangue de Cristo, chegasse perto. Então, agora que Paulo fala, não é agora no nosso tempo, agora no tempo dele, ali quando aconteceu a morte e ressurreição de Jesus. E Paulo vai confirmando isso. O apóstolo Paulo, versículo 14: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Veja aí, que na morte de Jesus, aquele véu rasgo na carne dele, ele desfez a inimizade. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 14, e na minha nação, Paulo vai falar dele agora, e na minha nação, esse dia em judaísmo, há muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Veja, da idade dele, zeloso, extremamente zeloso das tradições dos pais dele, que eram as leis, eram aqueles rudimentos. Versículo 15: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. 16: a revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Não consultei carne e nem sangue. Veja que o apóstolo Paulo, mesmo sendo um soldado Saulo, Deus já tinha um plano na vida dele para ele se tornar pregador dos gentios, ou seja, para ele revelar um mistério que estava escondido em Deus quando Jesus estava ainda na terra como carnal, como ele estava no seu corpo de carne. Então, a salvação dos gentios era um mistério. E aqui Deus revela a Paulo, depois da morte
e ressurreição de Jesus, para ele vir trazer as boas novas aos gentios, anunciar aos gentios a salvação. Vamos estudar agora Éfesos capítulo 3. Vamos pegar aqui do versículo de número 1, que Paulo diz assim: por esta razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Os gentios, quando fala gentios na Bíblia, a palavra é estrangeiro. Estrangeiro era quem não fazia parte do povo de Israel, dos filhos de Israel, dos hebreus, dos judeus. Versículo 2: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Veja, foi dada foi Paulo. A graça de Deus para ser anunciada aos gentios foi dada a Paulo. Versículo 3: como pela revelação me foi manifestado o mistério, conforme acima em poucas palavras vos escrevi. Veja que a salvação dos gentios era um mistério. Jesus de Nazaré sabia, mas como ele tinha vindo pregar para os judeus, hebreus, chamados ovelhas perdidas da casa de Israel, é como ele diz lá em João 10,16, tem ainda outras ovelhas que não são desse aprisco, me importa conduzi-la, mas no tempo certo. Versículo 4: pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, ou seja, do mistério de Cristo. Versículo 5: o qual, em outras gerações, não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Veja que não tinha sido revelado a outras nações, e agora que foi revelado, agora de Paulo, naquele tempo que Paulo estava vivo, ministrando o evangelho da graça aos gentios. Era um mistério, estava escondido com Deus e revelado a eles depois que Jesus morre e Jesus ressuscita. Aí Deus revela, Deus traz Paulo, que era Saulo, e Deus traz ele para anunciar aos gentios a salvação. Versículo 6: a saber que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Veja, Paulo, ele teve essa missão de entregar aos gentios o Evangelho da graça, as boas novas. Os gentios não tinham esperança. E Paulo chega e fala: olha, agora vocês são herdeiros. Deus fez de vocês herdeiro de Cristo, herdeiro do reino de Deus. Naquela época, Deus já tinha feito os gentios herdeiros, e Paulo estava anunciando, avisando, dando notícia aos gentios. Agora, se você é herdeiro do reino de Deus, você é filho. E como filho que você se tornou, não tem como você voltar atrás, Deus voltar atrás e te fazer pecador, porque você já é filho. A palavra de Deus, ela não volta atrás, ela segue em frente. Porque a palavra de Deus diz que você se tornou co-herdeiro, herdeiro do reino de Deus. Deus que fez pela sua misericórdia, pelo seu poder, pelo seu amor no coração que ele teve. E agora, como Jesus de Nazaré não pregou para os gentios, Paulo ficou responsável de trazer essa mensagem aos gentios. Pergunto vocês, se vocês é herdeiro, co-herdeiro, se você é herdeiro, legal, como você vai voltar a ser estranho se você está presente no Testamento? Porque o Velho Testamento foi rasgado e
Deus escreveu outro testamento, e nesse outro testamento ele te inclui como filho. Aí a religião vem e diz que você, para herdar o reino de Deus, precisa pagar o preço. É voltar para trás, é não dar seguimento no evangelho do jeito certo, é distorcer as palavras. Se você é herdeiro, não tem como você sair de herdeiro e voltar a ser estrangeiro de novo. Versículo 7, do qual fui feito ministro segundo o dom da graça de Deus, o qual me foi dado conforme a operação do seu poder. Versículo 8, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo. Versículo 9, e demonstrar a todo qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Veja, meus queridos, que a salvação dos gentios era um mistério. Por isso Jesus de Nazaré diz que veio apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus sabia dos gentios, ele sabia que existiam os gentios, mas ele sabia também que não era o tempo. O tempo da salvação dos gentios era depois da morte dele, que Deus ia levantar alguém para pregar para os gentios, para anunciar as boas novas, para dizer, olha, vocês agora estão salvos, vocês agora é herdeiro, é membro do mesmo corpo, vocês são herdeiros do reino de Deus. Mas a religião fala que não, que você é pecador, que você precisa pagar o preço para herdar o reino. Então a religião está desfazendo o que Jesus fez para alcançar você, gentil, que não tinha sangue ou não tem sangue dos hebreus. A mensagem de hoje é essa. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar compartilhando essa mensagem com todos e que Deus possa mostrar a você a verdade que Ele nos revelou através da sua palavra. Graça e paz. Até um próximo vídeo.